Entrevista de Pedro Caixinha após a derrota do Santos para o São Bernardo. Veja o que ele falou. Em termos de resultados, é claro, nós temos que ser sempre... O Santos quer sempre ganhar e nós estamos aqui para ganhar também com o Santos. Então, sempre que acontece uma derrota, é uma questão que mexe connosco. Imagine aquilo que é numa situação a 3. Mas neste momento aquilo que nós temos que analisar também é o crescimento da equipa. E hoje, se excluirmos aquilo que foram os lances do golo, que mais uma vez mostram aquilo que é o padrão que nós temos tido muita dificuldade em defender, em termos daquilo que vocês aqui chamam o encaixe de área, a nossa relação entre marcação da bola e do adversário e também do funil da área. Fora isso, eu vi a equipa a fazer coisas muito, muito interessantes dentro daquilo que é o desenvolvimento que tem tido desde o início. Nesse sentido, em termos de crescimento da equipa como comportamento, a equipa está a crescer. Em termos de resultado, não, e precisamente por isso ainda não alcançou. É normal, então, que tenhamos que dizer que sofrer golos desta maneira não podemos ganhar jogos. Mas a equipa teve um comportamento diferente de todos os jogos anteriores em termos daquilo que é um crescimento que a equipa vai ter. Pedro, boa noite. Gostaria que você falasse sobre a sua mudança de ideia, ao menos foi o que nos parece de fora, em relacionar o Gil, né? O que te levou, nesse momento, na 5ª rodada, a convocar o zagueiro para fazer parte desse jogo, e se você entende que são 3 derrotas seguidas, 4 jogos sem vencer em 5 rodadas. O Santos, nesse momento, está em risco com a sua classificação, pensando em próxima fase do Campeonato Paulista? Repare, hoje iniciámos um ciclo que era muito importante em termos de nós darmos uma resposta, porque já estávamos preparados para ela. Até determinado momento do jogo, nós, como lhe digo, gostámos muito da forma como a equipa encarou, em particular, daquilo que foi a nossa entrada no segundo tempo. Mas a forma como sofremos o empate e como sofremos em particular o 2-1, o terceiro golo, a equipa já estava desequilibrada e emocionalmente também quebrada, são coisas que não podem acontecer neste contexto em termos de repetidamente virmos a sofrer golos dessa maneira. Está identificado essa situação e temos trabalhado muito essa situação, quer dentro, quer fora do campo, e estou em crer que vamos erradicá-la. Não posso dizer erradicar, é uma palavra se calhar muito forte, mas vamos poder controlar muito melhor essa situação. Em relação à situação do Gil, sim. O Gil, primeiro tive uma segunda conversa com ele, é um jogador que tem a importância que tem e tem a experiência que tem, mas é um jogador igual a todos os outros que fazem parte do nosso plantel. Logo, em termos daquilo que é a nossa relação, é precisamente igual em relação a todas essas regras e decisões que eu tenho que tomar. Se viu, hoje nós não podemos trazer o Escobar. Então abriu uma brecha em relação àquilo que é a possibilidade da convocatória. E o Gil, para além de ser um jogador que contamos, vai ter uma posição muito importante naquilo que é a relação com o elenco e com a comissão técnica. Eu diria que ele vai ser o elo ou um elemento da comissão técnica dentro do elenco, já como há outros também a fazer isso. Ele pode ser muito útil nessa função, muito útil também a ajudar aquilo que são os jovens jogadores, em particular jovens jogadores que atuam na linha defensiva. Vai continuar a trabalhar muito bem, com certeza, como tem feito até aqui, e quando entendermos que tenha que ter uma oportunidade, terá uma oportunidade, tal como todos os outros. Pedro, aqui Vinícius Figo do Baixada Esporte. Eu queria te perguntar sobre a formação do meio-campo, porque hoje, mais uma vez, você opta pelo Soteldo, começando por dentro, mas alternando ao longo do jogo, e dá uma impressão, pelo menos para quem estava vindo de fora, que o Santos às vezes joga num 4-2-4, com o Rincon e Pituca ali na frente e o Soteldo e o Guilherme dividindo o mesmo espaço no campo. Isso faz com que o Santos perca a bola muito rápido. Na coletiva de apresentação você falou de ter a bola. Então eu queria que você explicasse como que vai dar certo no seu planejamento esse meio de campo menos povoado no Santos Futebol Clube. Essa análise é perfeita. E é perfeita e penso que é diferente daquilo que foi na primeira parte e do que foi o início da segunda parte, e que marca exatamente, por exemplo, o lance do nosso golo, que sai precisamente de nós termos uma ocupação do espaço ofensivo muito mais equilibrada e com muito mais ligações.
Então a ideia não era ter um meio campo a 2, de maneira nenhuma. Aliás, hoje, precisamente a ideia, nós sabíamos que o adversário jogava num 3-4-3, que seria um 5-2-3 normalmente a defender, que a primeira linha deles iria tentar dividir aquilo que era a nossa primeira linha, com os dois pontas a tentar dividir zagueiros e laterais. Então, quando a nossa equipa construía mais baixo, queríamos que a nossa linha de 4 estivesse mais baixa, queríamos que fosse o Rincón que estivesse a trabalhar nas costas dessa primeira linha de pressão, e quer o Soteldo, quer o próprio Pituca, que hoje tinha que ter mais liberdade para chegar à frente, pudessem ocupar os espaços nas meias, com os 3 jogadores da frente a prender aquilo que seria a linha de 5. Numa zona mais à frente, aquilo que queríamos era ter uma construção a 3, com o Sousa, com o Luan e com o Zé Evaldo, com o Rincón mais fixo e a possibilidade de ter o Rincón, o Soteldo, o Pituca e o JP a fazer o quarto elemento aí. O JP fechou muitas vezes esse espaço de uma forma muito prematura. Na primeira parte tivemos ainda algumas ligações desse triângulo, mas mais pela direita, mas concordo totalmente consigo que os dois jogadores passaram não só a estar os dois a ocupar a mesma zona do campo, e era praticamente estar só um, limitaram-nos muito nessas ligações interiores, como também quando a bola chegava pela direita não tínhamos gente na área. O Tiquinho é um centroavante que tem características diferentes, temos que o conhecer melhor, temos que o servir melhor, temos que o apoiar mais e chegar também com ele. Foi isso que tentámos fazer e corrigir no segundo tempo, que foi nitidamente o nosso melhor período, e o gol surgiu precisamente, repito, de uma ocupação equilibrada do espaço, sabendo que podíamos ter aí gente na meia ou atrás dos 2 médios para depois poder libertar o último passe e que a equipa pudesse ir junta. Que outras alterações fizemos porque sentimos que a equipa não estava tão equilibrada. Com a alteração do JP pelo Godoy, o Godoy tem aquela característica de ir sempre muito vertical. Queremos que faça esse posicionamento mais de trás para a frente, porque é aí que ele desequilibra, não estando lá, e quando estiver do lado contrário, poder fechar mais para equilibrar a equipa. Como ele continuava aberto e o próprio Diego chegava muito na área, aquela zona do campo era uma zona muito fértil para os adversários terem a transição. Saiu aí o cartão amarelo do Zé Evaldo, saiu aí mais algumas situações do adversário, e então tivemos que colocar aí o João Schmidt para tentar estancar essa zona e equilibrar essa zona, sem que nós perdêssemos essa possibilidade de continuar a estar na frente. Acho que o momento do jogo, agora falar do resultado, depois do resultado é fácil, e o adversário tem todo o mérito em ter ganho, é a nossa possibilidade do Luca ter feito o 2-1. Esse, para mim, pode ter sido o momento-chave do jogo, que virava o jogo de uma outra maneira, mas, como digo, cometemos erros no primeiro golo, cometemos erros no segundo golo, e o terceiro, a equipa já estava desequilibrada, posicional e emocionalmente.